Meus irmãos e minhas irmãs, hoje mais uma vez estamos aqui para meditar a Palavra de Deus do 17º domingo do tempo comum. Nós vamos meditar a leitura segundo o livro dos Reis, capítulo 4, 42 a 44. Nós vamos meditar a carta de São Paulo aos Efésios 4, 1 a 6. E o evangelho que nós vamos ler é o evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estavam próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o outro lado do monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus da primeira leitura de hoje e no Evangelho, ele vai nos ensinar o dom da partilha. Na primeira leitura do livro dos Reis, Eliseu recebe um alfajor com 20 pães de cevada do trigo novo. O trigo novo é aquele feito com as primeiras colheitas, e normalmente as primeiras colheitas, as primícias, eram oferecidas a Deus. Mas ele recebe esses pães e tem de dar de comer para 100 pessoas, com 20 pães. Não dá para saber o tamanho desses pães, mas pela resposta do seu empregado, dá para a gente saber que não eram tão grandes, porque ele diz para o servo: "Vai e dá ao povo de comer como o Senhor disse." O Senhor havia dito que ele conseguiria dar de comer àquelas pessoas, e ele então estava fazendo aquilo que o Senhor disse. O seu empregado diz que como vou distribuir esses pães para tanta gente? Eliseu repetiu a ordem: "Vá e dai ao povo de comer." Eles comeram e ainda sobrou uma boa parte dos pães. O homem distribuiu, ainda sobrou conforme a palavra do Senhor, ou seja, o Senhor havia dito que ele conseguiria alimentar aquele povo e iria sobrar. Assim como no Evangelho que nós ouvimos a proclamação, Jesus continua pregando, curando doentes, e num final de tarde ele se encontra com aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E olhando aquela multidão, Jesus diz
chama um de seus discípulos, Felipe, e diz: como que nós vamos dar de comer a esse povo? Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus já tinha na sua mente, no seu coração, o que ele ia fazer. Mas, no entanto, ele quer provar a fé do seu discípulo, por isso que ele faz a pergunta. E o discípulo diz que nem com 200 moedas de prata ele conseguiria alimentar todos aqueles homens. Passando, chega então André e diz a Jesus: olha, tem um garoto aí que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus então pede que o povo se sente, e esse é um sinal importante, porque sentar era só quem sentava para fazer a refeição eram os homens livres. Os escravos não podiam sentar à mesa para fazer a refeição. Então isso significa que agora Jesus vai alimentar os homens livres que estão seguindo ele livremente, sem obrigação nenhuma. Eles estão livres e seguindo Jesus. Então Jesus alimenta aquele povo com os peixes. Jesus dá graças e alimenta aquele povo com os peixes e os pães. Caríssimos irmãos e irmãs, o que nós podemos dizer dessas duas leituras? O que elas coincidem? A partilha. A partilha. Nós não podemos viver no mundo onde pessoas morrem de fome. Se a gente for olhar aqui só na cidade de São Paulo, são 30.000 pessoas morando nas ruas sem ter o que comer. Nós, enquanto cristãos, não podemos permitir que isso aconteça. Ajudar, partilhar, é isso que vem nos chamar a atenção as duas primeiras, a primeira leitura e o Evangelho de hoje. Essa partilha que nos faz ver no irmão, sentir a dor do irmão e partilhar com ele aquilo que nós temos também. Nós não podemos permitir que nos dias de hoje, em pleno século XXI, ainda pessoas morram de fome. Aquele garoto, certamente, quando ele levou os pães, ele levou pensando em si, mas no momento em que Jesus pede esses pães, tenho certeza, como não nos fala o Evangelho, ele não se recusou a partilhar o pouco que tinha. Como diz, o pouco com Deus é muito. Então nós devemos olhar o nosso irmão que sofre, o nosso irmão que precisa da nossa ajuda e partilhar. Eu tenho certeza que 1 quilo de qualquer coisa que a gente doa a um irmão não vai nos fazer falta. E aquilo que para nós parece pouco, para o nosso irmão é muito, porque ele necessita, ele não tem o que comer. Às vezes essa nossa doação é a única comida que ele tem para aquele dia. Portanto, queridos irmãos e irmãs, esse Evangelho e a primeira leitura, ele nos leva a essa meditação, a ver a partilha, a pensar na partilha daquilo que nós temos, ajudar os pobres, ajudar os sofredores, ajudar aqueles que necessitam. E nós podemos fazer isso se nós nos juntarmos e formar uma enorme corrente do bem. Temos certeza que podemos ajudar muita gente. A gente viu isso no início da pandemia, o tanto de doações que as empresas estavam dando, e hoje a gente não ouve mais falar nisso, né? Se elas continuaram ou não. Então temos que nos conscientizar de que os pobres precisam da nossa ajuda. E a segunda leitura de hoje, São Paulo nos escreve dizendo que temos que nos suportar uns aos outros. Nós temos que nos suportar uns aos outros, porque a nossa vocação, viver a nossa vocação, é aquilo que nós recebemos do Senhor. Temos que viver a nossa vocação suportando-nos uns aos outros no amor. Suportar, uma palavra que hoje é muito difícil de acontecer, porque a gente vê aí pelas redes sociais, quando um discorda do outro,
já começam brigas e discussões, mas nós temos que fazer o contrário disso. Nós temos que nos suportar no amor, como diz São Paulo, porque há um só Senhor, há um só Deus, há um só Espírito, e é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós amamos e por Ele que nós estamos aqui. Portanto, amados irmãos e irmãs, hoje fica, e eu deixo aí para vocês essa dica, pensar na partilha, pensar no amor ao próximo, pensar naquele que está caído, naquele que necessita de nossa ajuda, e com isso, se fizermos, certamente estaremos fazendo muito para aqueles que têm pouco. E às vezes esse muito que nós fazemos para nós é pouco, mas para aqueles que não têm é muito, é aquilo que eles realmente precisam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.